ou uma nação. A Europa trouxe essa confusão. Essas barreiras todas, quer barreiras espirituais, né? Nos bloquearam espiritualmente, nos ligaram, nos desconectaram. Por isso é que o árabe, quando ora, nunca vai te orar em português, nunca vai te orar em italiano, nunca vai te orar em outra língua, vai te orar na língua dele, porque é a língua deles. O católico, tiveram que fazer confusão os europeus para começar, cada europeu, cada território, cada nação europeia começou a decidir traduzir a Bíblia. Se você ler Martinho Lutero, foi por causa disto. Ele, né, discutiu, depois teve que traduzir a Bíblia para na língua alemã. Foi a primeira tradução do latim para a língua vernacular europeia, para a língua alemã. Porque cada povo se reconecta com o divino na sua língua. Essa reconectação depende muito da língua, do nome que você vai dar. É tipo o que eu falei, que se você falar Nzambe e Deus, isso é tentativa dos europeus fizeram para, como quer dizer, aquilo que vocês adoram, é o mesmo que nós estamos a adorar. Mas nós não adorávamos. Mas eles trouxeram isto de adoração. Muito profundo, muito profundo. Nós não adorávamos, nós convivíamos com o divino. Porque o divino na natureza se manifesta na natureza, na chuva, na água, porque tudo tem consciência. Que os europeus agora estão falando de física quântica. Eu te mostrei aqui há pouco um papel que fala já da Ptahotep. Vou falar do homem que eu muito gosto. Ptahotep era um sábio egípcio. Que defendia isso. As leis morais do Ptahotep, as máximas de Ptahotep, são máximas que são válidas até hoje. Por exemplo, aquela frase, eu sou a vida, a verdade, okay? Nem uma frase que tudo bem que a Bíblia coloca na boca de Jesus Cristo, mas é uma frase que já era usada lá no Egito. Tem registros? Tem registros. Nunca Nessas minhas anotações aqui, que parece que conheça-te a ti mesmo. A maior parte desses conhecimentos estão sempre ou em mão de pouca gente, ou não Se estão. A África já foi liberta há muito tempo, não passou o processo de reestruturação. Adormeceram-nos com conceitos alheios, porque foi um trabalho árduo, é uma agenda árdua. Doutrinar as crianças e matar doutrinar que, infelizmente, os nossos líderes africanos ainda compactuam com esta agenda. Infelizmente, nós jovens, quando vemos outros jovens a tentar despertar, em vez dele ouvir e falar, não, vou ouvir, tudo bem, mas vou ir pesquisar, porque existem ferramentas para pesquisar. No ponto de vista do bolso, despertar quer dizer o quê? Outro jovem acordar. Sim, quer dizer o quê? Um jovem de passar um conhecimento. Ficar né? inteligente ou É assim, com pesquisas da escola porque é uma normal questão ou conhecimento sobre a África. O que é que significa sobre despertar? Sobre um todo, em particular a África. Porque você tem conhecimento. Quer dizer que um jovem que não sabe nada sobre a África, como da maneira que os afrocratas e afrocentados sabem, é que ele não despertou. Para aquilo que ele deve ser, não despertou. Ele está desperto para a sociedade que está codificada desse jeito. Mas assim não está bom, ele tem liberdade de escolha. Não, tipo, essa liberdade de escolha... Me apresentam várias realidades. Mas essa liberdade de escolha... Eu escolho a do Ocidente. Diz, não, para mim, eu acho melhor aquele. Está errado por que você escolhe aquele? Sim. Porque você não teve a liberdade de conhecer o que é teu. Quando você conhecer o que é teu, não vais querer aquele outro. Só que quando me apresentaram, eu não achei interessante. Claro, não te achou interessante, porque você nasceu num ventre ácido. O que isso quer dizer? Falamos primeiro do nome, uhum. Depois começamos a falar de quê? Imagem. Da imagem. Uhum. Agora vou falar do alimento. O teu alimento te define quem tu és. O teu nome, a tua imagem. Para tu ter uma imagem, tem que ter alimento, tem que ter alimento, né? O nome e o alimento. Vai te definir para tu ter o teu alimento. Me diz com o que tu comes. Diz com quem tu andas e diz quem tu és. Não, a frase não é essa. Nós somos o que comemos. Sim, essa é uma frase de sabedoria popular. Yeah. Não é popular, é muito mais antiga. Oh. É de Amunepe. Uau. Também africano. Yeah. É que eles chamaram de Hermes. Não, nem Amunepe. Muita gente até usa muito esse nome. Muitos afrocatas gostam muito desse sábio, desse grande homem, desse ancestral, que foi professor de Hipócrates.
vão assustar. O pai da medicina estudou também no Egito. Já ouvi falar também disso. no Egito. Mas o Grande Egito parte. então tinha muito Não, conhecimento. e- É tipo os Estados olha, Unidos. O Egito da é os Estados Rólia. Unidos atualmente. Sim, Eu mas vi- eles atualmente estão no Barney. Sim, tá Já, bom. ouvi O do- Egito Hipócrates é era tipo- tipo, né? Quase todo o conhecimento que dão nesses grandes cientistas da medicina era desse homem Hipócrates. Não, mas o né? Hipócrates andou no grupo de. Assim como Napoleão Bonaparte fez, quando invadiu o Egito. Não levou só militares. Ele também invadiu o Egito. Napoleão Bonaparte também invadiu o Egito. Aí grandes Hoje ele é aclamado e tal, só Yeah. a maldade que o gajo O fez. Napoleão E ele Bonaparte matou também muita invadiu o gente, foi Egito. um vilão. E ele, quando invadiu o Egito, não levou só militares, levou também cientistas para pesquisar no Egito, porque eles sabiam ter o domínio do Egito, essa sociedade se torna potência. Por isso os Estados Unidos, muitos cientistas americanos estão sempre no Egito, ingleses, americanos. E tem Quando você fala do Egito, não fala do atual, né? eu estou a usar a palavra Egito porque infelizmente é assim que nos passaram, mas o nome mesmo é Kemet. Sim. Não, eu prefiro falar, não prefiro, estou a falar Egito para as pessoas compreenderem, porque quando falar Kemet vão começar a se perguntar. Vão começar É a o se Egito perguntar antigo, que- não é o atual. Porque existe o Kemet e existe o Egito. O Egito é depois de eles tomarem conta Exatamente. ou invadir o Egito, acabaram com a estrutura do Egito, assim como foi replicado também a nível de África toda, foram destruindo, né? Depois os árabes também chegaram ali, também fizeram as das suas. E foi descendo até que, se você vê todos os filmes, aqueles filmes, a Múmia, filmes que falam do Egito, colocam sempre o vilão, alguém com tez, com a melamina um pouco mais escura. Nunca vão te colocar um vilão branco. Colocam sempre um vilão preto. E colocam um caucasiano, um branco puro como ator principal, para lutar contra o que? Porque eles querem mostrar, porque essa imagem é para passar que eles são sempre superiores. Assim como fizeram no Vietnã. Os americanos não ganharam a guerra do Vietnã. Mas colocam um homem, Chico Norris, perdeu lá um único mercenário, lutar com o boi de Vietcong e ganha. Um Rambo vai lá no Médio Oriente, mata todo mundo. Morreu Isso- de americano naquela guerra. Isso é Perderam, né? eles sabem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Exatamente. E isso fica no inconsciente da pessoa. É aquilo que eles fazem subliminalmente, quer nos desenhos animados, quer na produção de brinquedos. De tez Mas eu branca. falo, mas se eu que estou a produzir, é a minha cultura, é normal que eu coloque Não, mas daquele ele não- jeito. Só que aqui o africano dá a entender que se ele está a produzir um boneco, um meio de diversão, ele tem que produzir da cultura. Não seria ele levantar Não, a cultura fica dele? Não, mas aquilo que o que ele está Fica- falando no jeito, sabe Sim. porque mesmo batendo desenhos animados, é agora que nós estamos a ter super-herói e coisa. Negros. Yeah. Por isso é que Antigamente super-herói era você mais vê, olha, caracterizado mesmo até por o branco. próprio Ocidente. Eu estou usando muita palavra branco, se calhar vão querer me taxar como xenófobo, mas eu não sou. Eu tenho amigos de todos os outros Onde quadrantes. eu? Yeah, não tenho. Eu falo isso apenas porque eu quero manifestar aquilo que eu sou, porque eu não posso apagar aquilo que eu sou. Sim. Quando saiu Wakanda, houve os africanos, o homem preto, que eles chamam afro-americano, mas não tem Chadwick Boseman. não tem euro-americano, mas tem o afro-americano. É para falar que ele é africano, mas está aqui na América. Mas lá não tem o euro-americano, ou japo-americano, ou brasilo-americano. Não tem isso. Por que eles fazem isso? Por quê? Porque sabe que os africanos têm um poder muito forte do ponto de vista espiritual. São os guardiões do mundo. A África é o guardião do mundo. Só que aqui não tem imagens. A mudança do polo terrestre vai afetar a Europa, a América, mas a África vai ser preservada. Assim como já aconteceu nas grandes glaciações. Gelou lá em cima, mas aqui não. A África está numa posição que nos favorece, é muito fértil. Porque para ter vida tem que ter umidade e calor. E a África tem muito isso, umidade e calor. Vou recuar. Quando apareceu o Wakanda, os africanos, os pretos, festejaram. Porque não existia, eram os pretos. A imagem é importante. Por isso é que a iconografia católica e algumas igrejas que fazem desenho, colocam sempre, os católicos colocam um anjo em cima de um preto. Tá vendo? Isso... um anjo em cima de um preto. Infelizmente, colocam sempre o preto.
E se você vê um preto na Europa a Sim. ser ovacionado, é porque o que ele faz 2, 3 vezes melhor que um outro branco. Na mesma especialidade. E fica a notícia. Se votarem um branco nos Estados Unidos, é um branco que ganhou. Quando Obama ganhou, ficou como? Isso significa, se há essa festividade, essa satisfação toda, quer dizer que existe uma luta. Uma luta espiritual, depois material. Começa no espiritual, acaba no material. Agora, isso é muito interessante. Você defende sempre que